apaixonado por louvor, sou apaixonado por adoração. E vamos continuar adorando ao Senhor e louvando ao Senhor através da palavra agora. Eu tenho uma palavra muito maravilhosa para o seu coração, sobre o tema o agir de Deus. O agir de Deus. Antes de eu vir para o culto, eu estava ouvindo Sabor de Mel. Começa: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Olha aí. Eu estava ouvindo isso porque é algo que veio no meu coração essa semana. Foi exatamente o que essa música diz, sobre o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Porque eu sinto que nesse início de ano muitas coisas aconteceram e muitas perguntas vêm na nossa mente. Fala assim: a gente deixou 2020, a gente iniciou 2021 e muita gente se pergunta: como que Deus age? Porque minha vida ainda não mudou. Como que Deus, como que funciona o agir de Deus? Porque assim, muitas vezes a gente se questiona isso. E é isso que eu quero falar para você hoje, mostrar para você como que Deus age. Qual que é a forma dele agir na minha e na sua vida. Porém, antes da gente falar sobre como Deus age, a gente vai falar sobre o porquê ele age. Sabe por que Deus age na minha e na sua vida? Porque ele nos ama, porque ele te ama. Então, antes de tudo, eu quero falar sobre o amor. Então, peço uma gentileza a você que abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 11, versículos 1 a 3. Vamos entender um pouquinho sobre amor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era aquela mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara com os seus pés com os cabelos. O 2. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Até aí. Repita comigo. Aquele a quem amas. Aquele a quem amas. Aqui esse versículo fala muito forte sobre o amor de Jesus por uma pessoa. Lázaro era um amigo de Jesus, um amigo tão íntimo que Jesus amava ele. E aqui a gente aprende uma coisa, que as pessoas que são amadas por Deus, elas são reconhecidas através desse amor, independente de onde elas estejam. Então, se Deus te ama, as pessoas conseguem ver em você o amor de Deus. E as pessoas, além de elas verem o amor de Deus na sua vida, quando ela vê você passando por alguma prova que seja, por alguma tribulação, por alguma dificuldade, elas entram em contato com Jesus por você. Você conseguiu entender? Muitas vezes que você está passando dificuldade, pode ser que você não entrou em contato com Deus ainda, mas pessoas que veem o amor de Deus na sua vida falam assim: Deus, aquele a quem tu amas, não está legal não. Já aconteceu com você um dia que você estava mal e chega uma pessoa e fala assim: eu estou orando por você? Já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você. Isso são pessoas que veem o amor de Deus na sua vida e ela fala assim: Jesus, aquele ali a quem tu amas, ele não pode ficar assim. Pai, entra lá em providência e ajuda ele. E o mais interessante de tudo isso é que nós somos amados. E Jesus, ele assume o risco de amor. Por gentileza, coloque ali em João 11, 14. Olha só para você entender, mesclando aí na questão do amor. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por nem estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Mais um versículo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para que morramos com ele. Volta no 15, por favor. E para o bem de vocês que estão contentes no estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha aí, tem uma outra versão, que tem uma parte ali que diz, que Jesus falou: vamos até ele, para que eu o ressuscite, para que ele volte a viver. Ou seja, só para você entender, Jesus, ele não fazia nada sem antes o Pai ter falado para ele. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia ali em João capítulo 5, dá uma lida lá. Jesus não fazia nada sem o Pai antes ter falado para ele.
Só que aqui é uma situação diferente. Aqui é uma situação onde Jesus, por grande amor que ele tem por Lázaro, ele decidiu antes. Ele falou assim: vamos até lá, que eu vou ressuscitar ele. Eu vou até lá. Aí você imagina Deus. Você imagina Deus lá de cima olhando para Jesus. Falou: Jesus, o que você fez? Você falou que ia ressuscitar ele? E agora? Se você não entendeu ainda, Jesus não tinha morrido na cruz. Jesus não morrendo na cruz, a chave do inferno, da morte ainda não estava na mão dele. E antes ele falou assim: eu vou ressuscitar. Deus falou para Jesus, falou assim: e agora, Jesus? O cara morreu. Ele já está lá. Como que eu faço para trazer ele agora? Que situação você me colocou, Jesus? Jesus, por grande amor que ele tem por Lázaro, ele falou assim: ele vai ressuscitar, ele só está dormindo. E então ele falou assim, então Jesus, ele lembrou, falou assim: opa, precisava ter falado com o pai. Mas agora foi, pai, preciso de você agora. Tem muitas vezes na nossa vida que a gente coloca Deus em enrascada, né? A gente faz cada coisa que Deus tem que tomar as providências daí em diante. E isso aconteceu, porque a Bíblia também diz ali que a distância que Jesus estava até onde Lázaro estava era de 3 quilômetros. E sabe quanto tempo que Jesus levou para chegar até lá? Quantos dias? Levou dias. Levou dias para ele chegar até lá. E sabe por que levou dias? Porque Jesus, ele falou. Então a cada 1 quilômetro que ele andava, ele orava: pai, dá um jeito de ressuscitar Lázaro. Senhor, ressuscita. Senhor, eu faça o possível para o seu nome ser glorificado. Porque, pai, eu sei que curar é simples, mas ressuscitar, muitas pessoas verão com o poder do Senhor. Então, ressuscita Lázaro, a cada 1 quilômetro, ele ia declarando, orando: Deus, ressuscita. Pai, eu sei que o Senhor pode. Pai, eu sei que o Senhor pode. E foi. Isso por quê? Porque ele amava Lázaro. E ele foi, orando. E isso levou dias, até que ele chegou na porta do túmulo. Ele chegou na porta do túmulo. Ele falou assim: tira a pedra. Você imagina Jesus chegando? Vamos imaginar Lázaro agora. Lázaro estava lá sentado. Imagina que ele estava sentado lá com os profetas. E falaram assim: Lázaro, aquele Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele almoçava na sua casa? Lázaro falou assim: claro. Ele falou: então, conta para nós essa história aqui. Imagina Lázaro lá papeando, contando sobre a experiência que ele teve com Jesus, que ele sentou com o Filho de Deus. E as pessoas lá querendo ouvir, falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui. Você prepara um sermão para poder falar para a gente das histórias que você teve com Jesus. Porque os profetas passados não tiveram essa experiência de viver com o Filho, de ser amigo do Filho de Deus. Então eles perguntaram: você imagina Lázaro tudo preparado. Só que aí, lá do outro lado, estava Jesus na porta. Tira a pedra. Sabe o que significa tirar a pedra? Significa a certeza, a plena certeza, a plena convicção de que Deus te ouviu. Porque você ir num túmulo, onde tem uma pessoa morta há mais de 3 dias, você chega lá e fala: tira a pedra. Imagina o cheiro que vem. Imagina o medo que dá. Imagina o tempo, imagina como que estava ali, todo mundo na expectativa. Jesus chegou na porta. E ele fala: tira a pedra. Sabe o que ele faz depois disso? Levanta os olhos para os céus e fala assim: pai, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Então ele grita: Lázaro. Você imagina Lázaro lá pronto para poder falar a história. Aí ele ouve: Lázaro. Ele fala assim: pessoal, daqui a pouco eu volto aí porque o mestre está me chamando, eu preciso ir lá. Então ele volta. E a Bíblia diz que ele sai enfaixado. Porque aonde ele entrou ninguém voltava. Porque naquela época Jesus não tinha morrido. Então a única forma da pessoa voltar da morte era ressuscitando. Ele tinha que ser através da ressurreição. Então ele veio da onde ninguém esperava que podia nascer vida, nasceu vida. E Jesus assumiu esse risco porque ele amava Lázaro. E Jesus, ele assume esse risco ainda hoje por mim e por você. Porque o que Deus faz, ele faz através de Cristo. E o que Cristo faz, ele faz através do amor que ele tem por mim e por você. Por esse motivo que ele assumiu esse risco grande com Lázaro. Só que o interessante é que Deus nunca abandona o filho dele. Nunca. Não importa a decisão. Jesus nunca abandona. Ele sempre está ali.
Amém? Então Jesus te ama, o Pai te ama, e Ele assume o risco com você. Ele assume o risco de fazer o extraordinário pela sua vida. Vamos começar a ministração então. O agir de Deus. O agir de Deus. Deus faz tudo com um propósito, para glorificar o nome dEle. Tudo que Deus faz na terra é para glorificar o nome dEle. Tudo. Simplesmente tudo. Desde esse lustre, olha que lustre maravilhoso. Se você está aí na sua casa, você que está assistindo a gente pelas redes sociais, olhe para tudo que você tem hoje na sua casa, pela sua família, para os seus filhos. Tudo que você tem hoje é para glorificar Deus. Deus fez de uma forma para glorificar Ele. E Ele faz no tempo certo daquilo, para que a glória seja ainda maior. Vamos comigo lá em João 11:35. Vamos ler do 35 até o 37. João 11:35. Olha só, Jesus chorou. Ponto. Então os judeus disseram: veja como Ele o amava. Porque naquela época, se você estudou um pouquinho sobre o judaísmo, sobre as pessoas daquela região, tinha extremo machismo. O machismo é extremo. Então você vê um homem chorar era raro. Hoje a gente já está aceitando mais isso, mas naquela época não. Então Jesus chorou, então o pessoal falou assim: caramba, se ele chorou é porque ele amava mesmo. Então e dessa forma, tá? Então Jesus amava. Mas eles disseram, olha só o que aconteceu. Eles disseram: ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? É isso que acontece comigo e com você hoje. A gente olha e fala assim: Deus, você não podia ter evitado que eu chegasse nessa situação que eu estou hoje? Você não podia ter evitado que eu quebrasse? Você não podia ter evitado que acontecesse isso? Muitas vezes a gente acaba falando isso. Deus, você não podia ter evitado? Você não podia ter feito alguma coisa? O senhor não faz milagre na vida de todo mundo, por que não fez na minha? Só que olha que interessante, Jesus podia ter livrado o amigo, Jesus podia ter livrado ele da morte. A mente do ser humano é assim, a gente sempre tenta fugir das tragédias, sempre tenta fugir de tudo. Não, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por aquilo. Mas o interessante é que a Bíblia nunca disse que nós não teríamos prova, a gente nunca passaria por prova. Ela nunca disse que nós não passaríamos. Ela disse que a gente passaria por provas. A Bíblia fala que nós teríamos tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu. Ou seja, nós vamos passar pela prova. Só que o Jesus que eu sirvo e que você serve, é aquele Jesus que Ele prefere sair do túmulo ao invés de descer da cruz. Esse é o Jesus que eu e você serve. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele estava lá na cruz crucificado, muita gente chegou nele e falou assim: ih, você não ressuscitou morto? Você não curou o enfermo? Por que você não desce da cruz? Se fosse eu e você, a gente falasse: Deus, manda um raio agora, na cabeça, Senhor. Pega esse e aquele. Aquele lá estava rindo, pai, aquele lá também. Se fosse qualquer um de nós, a gente ia fazer isso. Mas Jesus não, Jesus ficou quieto. Sabe por quê? Porque para Ele, a glória era maior se Ele saísse do túmulo do que Ele simplesmente descer da cruz. Da mesma forma que a glória para Deus foi maior, a glória é maior na ressurreição do que a cura de Lázaro. A glória foi maior. Ah, não, peraí, você não entendeu. A glória é maior de Deus, é melhor Deus fazer um milagre através da situação que está acontecendo na sua vida do que Ele te livrar dessa situação. A glória vai ser maior. A glória vai ser maior, você pode ter certeza. Não importa a situação que você está passando, pode ser terrível. A glória é maior. A glória é maior. Porque pensa comigo, a glória é maior para uma empresa que está quebrada ressuscitar, ou por simplesmente você resolver o problema da empresa. A glória é maior de uma empresa que está quebrada. A empresa está quebrada, todo mundo fala assim: acabou, não tem mais jeito. Aí Deus vai lá e faz assim, ó, e levanta. Fique com isso. O meu Deus e o seu Deus, nosso Jesus, é aquele que prefere sair do túmulo do que descer da cruz. A glória da ressurreição é muito maior que da cura. Deus, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Só que o interessante é que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram que Deus ia livrar eles. Se você ler lá na Bíblia, se você ler a história deles, aconteceu o seguinte: eles precisavam lá se prostrar diante da estátua. Eles falaram: não vou se prostrar. O pessoal falou assim: por que vocês não vão? Não vou, só adoro a Deus, só Ele, eu vou dobrar só diante dele. Então falou assim: então você vai para a fornalha. Ele falou assim: não, Deus vai nos livrar da fornalha.
Aí você imagina a cara dos três. Falou, então tá bom, vamos ver se o seu Deus é poderoso. Juntou os três, amarrou. Agora vocês vão, manda aquecer ainda mais, aquece mais. Bastante, aquece mais. E eles assim, não, Deus vai livrar a gente, não é possível. Chegou na frente da fornalha, Deus vai livrar, certeza. Começou a esquentar, falou, o negócio ficou feio. Deus não vai livrar a gente, e agora? Jogaram dentro da fornalha, tanto que as pessoas que jogaram eles morreram antes, e eles jogaram eles na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Deus não permitiu que a fornalha queimasse eles e os matasse. Mas eles entraram na fornalha. Ou seja, o nome de Deus foi glorificado de uma forma extraordinária através da vida deles. E eles falaram assim, caramba, eu subestimei meu Deus. Eu achei que Ele poderia simplesmente me livrar. Imagina então Daniel. Daniel estava lá. Chegou gente, denunciou Daniel. Falou assim, Daniel está orando. Inventaram uma coisa lá e denunciaram Daniel. Daniel pensando, não, Deus vai me livrar da boca do leão. Chegou perto. Ele ouviu o rugido dos leões. Falou assim, não, estou tranquilo. Aproximou, falou, agora. Jogou. Deus falou assim para os leões, shh, quieta. Sabe o que é isso? Só para você entender. Tanto a fornalha quanto os leões, qual que é a função do fogo? Esquentar e queimar. Qual que é a natureza do leão? Matar, comer. Se ele vê carne, ele come. Depois do pecado aconteceu isso. Sabe o que Deus fez nesse momento? Ele falou assim, para que todos vejam o meu poder, de que eu criei tudo, e de que tudo depende de mim, eu vou inverter a natureza do leão. A partir de hoje, a partir de agora, ele não come mais carne. Enquanto Daniel estiver aqui, ele não come carne. Você tem noção disso? Fogo, agora você não queima. Tanto que eles saíram de lá e não tinha nem cheiro de fumaça. Ele inverteu a polaridade do negócio. Eu imagino que lá dentro da fornalha estava uns 24 graus, mais ou menos. Estava tão gostoso que eles estavam fazendo exercício lá dentro ainda. Rodando em círculos lá, estava lá, pulando. Estava dentro da fornalha. Deus inverteu a polaridade para que todos conseguissem ver a glória dele. Então, naquele momento, poderia ser o pior momento da vida deles. Poderia ser, eles falassem, não, mas eu vou morrer, agora não tem jeito. Deus pega e faz aquilo e muda a situação. Porque Deus sabe qual é o melhor momento para o nome dele ser glorificado na minha e na sua vida. Deus, ele sabe o melhor momento. Pode ser que o melhor momento para mim e para você não seja o momento de Deus. É assim que Deus age. Deus age da forma que o nome dele vai ser glorificado. Então ele analisa, como que meu nome vai ser glorificado através da vida do Marcos? Meu nome vai ser glorificado aqui. Sabe por quê? Deus, ele tem eu imagino que Deus tem uma linha do tempo enorme. Pensa uma linha do tempo. Em cima, tem a cabecinha lá do Mateus, lá, o desenho do Mateus. E coloca você ali. Ele fala, essa aqui é a vida do Mateus. Aqui, vão armar uma cilada para ele. Só que o propósito é esse. Eu vou fazer ele passar aqui, as pessoas que armaram vão ver a vida dele glorificada. Aqui vai ter outra pessoa que vai armar para ele. Aqui ele vai, beleza. Ele já sabe tudo. Ele simplesmente fala assim, aqui vai ser o momento certo de meu nome ser glorificado na vida dele. Só que fique tranquilo. Tudo isso que aconteceu, Deus permitiu que acontecesse com essas pessoas. Mas foram feitas armadilhas para essas pessoas. Foram feitas armadilhas, tanto para Sadraque, Mesaque e Abednego, tanto para Daniel, quanto para José, quanto para mim e para você. E essas pessoas que armaram, fica tranquila, porque ninguém que arma contra um homem e contra uma mulher de Deus fica em pé. Ninguém. Então você quer uma dica? Uma dica para 2021, fique vivo, não arme para um filho de Deus e para uma filha de Deus. Não queira armar cilada para um homem de Deus e para uma mulher de Deus, não queira. Não faça isso. Não arme. Sabe o que aconteceu com quem queria jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Morreram. Aí sabe o que o rei falou assim, quem que denunciou eles aqui? Foi vocês? Manda matar. Quem denunciou Daniel? Quem que fez aí com o Daniel? Tchau. Com José, os irmãos, Deus teve misericórdia dos irmãos por motivo de José. José falou assim, pai, eu quero a minha família. Então trouxe os irmãos e Deus teve misericórdia da vida deles. Então não arme contra um homem e uma mulher de Deus. Não arme. Não arme.
Essa é uma forma de Deus agir. Ele conhece o melhor momento, Ele sabe qual que é o melhor momento. Ele conhece, Ele nos protege. Mas isso pode ser que seja um desconforto para mim e para você. Mas se você parar para notar, as histórias que passam de geração em geração são histórias de grandes milagres. Então, para que Deus fosse glorificado na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que passar pela fornalha, porque senão você imagina hoje a gente ouvindo a história deles três. Imagina que eles não tivessem ido para a fornalha. Aí você poderia pensar assim, não, acho que eles fizeram um acordo com o rei. Eles devem ter se prostrado ali devagarzinho. Mas não, Deus permitiu que eles passassem por isso para que as pessoas lembrassem deles de geração em geração. E o que Deus quer fazer na minha e na sua vida? Deus quer fazer na minha e na sua vida, Ele quer glorificar seu nome, fazer um milagre na sua história para que seus filhos ouçam a palavra e também ouçam o que Deus fez na minha e na sua vida. E eles consigam ver os milagres que Jesus fez na minha e na sua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que quando vamos imaginar que você parta dessa terra, as pessoas vão lembrar e falar assim, peraí, aquele ali, olha o que Deus fez na vida desse cara. Ele não era nada. Era para ele estar morto, olha onde ele está. Olha o que ele fez. Olha os milagres, olha as maravilhas da vida dele. Ele era um drogado. Olha onde que o cara está. É isso que Deus quer fazer. E as pessoas não lembrarão, porque e serão... Sabe quando a pessoa fala assim, ó, Deus, imagine que você está assistindo uma ministração, ou uma pessoa fala com você, e a pessoa fala assim, glória a Deus por sua vida, Deus foi glorificado. Quando a pessoa está naquele momento de crise, e ela olha para a sua história e fala assim, olha, se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha, Deus foi glorificado. Isso é uma pessoa que está a ponto de se suicidar. Ela olha para a sua vida e fala assim, aquela pessoa também queria se matar, mas ela não fez, e olha o que Deus fez com a vida dela. Deus pode fazer com a minha, então eu não vou fazer isso. Deus é glorificado. Então Jesus ali com Lázaro, ele ficou até o último minuto, até o último segundo ele segurou. Ele foi até o último minuto. Em toda essa história que eu contei para vocês, foi até o último minuto. Primeira coisa, por que sempre nos últimos momentos Deus age? Por que sempre nos últimos momentos? Primeiro, para o nome dele ser glorificado. E segundo, é sempre nos últimos momentos que a sua fé é aumentada. Segura um pouquinho. Porque é sempre quando a gente está com o negócio estreito que a gente fala assim, opa, vou orar. Quando o negócio está apertando, quando está apertando, assim, vamos imaginar o seguinte, vamos jogar para o financeiro. Imagine assim que você tem uma conta de R$100 para pagar. Você fala assim, não tenho R$100, tem uma conta de R$100. Beleza, está tudo certo, ainda não ora. 150, não ora. 200, você já pensa em começar a orar. 300, você liga para o seu líder de grupo familiar. Fala, ora por mim. Quando bateu os 1000, você fala, Jesus, agora é contigo. Bateu 2, 3, 4, aí você ajoelha, você bota a boca no pó. Você fala, Senhor, agora é o Senhor, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Bateu 10, 15, aí você está clamando. Todo dia você nem dorme mais, você só ora. A sua fé é aumentada sempre nos últimos segundos, infelizmente. Mas até quando a gente vai continuar assim? Até quando a gente vai aguentar até o último segundo para poder aumentar a nossa fé? Para poder aumentar a nossa fé em relação à palavra de Deus, para você lembrar daquela palavra, olha só o que o pastor pregou na semana passada, eu posso ter usar ela agora, aí você usa e fala, olha, funcionou, só que aguentou até o último segundo. Use antes, faça antes, não precisa chegar até o último segundo. As coisas normalmente acontecem no último segundo por esse motivo. Primeiro, para Deus glorificar, e segundo, porque a sua fé cresce. Porque você fala assim, agora eu vou orar, agora eu vou me entregar. Quando as coisas estão bem, a gente precisa ter a mesma fé. E uma coisa que eu te digo, a sua vida, não estou declarando praga para você, entenda. A sua vida, ela não vai ser 100% perfeita, 100% boa. Porque senão Deus não é glorificado. Me entenda. Deus, não estou dizendo que Deus vai jogar uma praga sobre você. Não estou dizendo que é uma praga. Eu estou dizendo que esses momentos de prova, de dificuldades, eles vêm porque o sistema jaz do maligno. Então, para você viver na terra, para você empreender, para você fazer negócio na terra, você precisa fazer esforço, e muitas vezes a taxa da Selic está alta, a taxa da Selic está baixa, e isso acontece. Tem dia que a sua plantação de alface os alfaces lindos, mas no outro dia está ruim, porque o mundo jaz do maligno. Então essas provas, só que qual que é a diferença? Quando você entende que o Deus, seu Deus, é o Deus que Ele prefere sair do túmulo do que descer da cruz.
Você entende que independente da situação que você esteja, ela vai passar. Independente se a situação está boa, está ruim, ela vai passar, mais cedo ou mais tarde ela vai passar. Só que você sempre pode lembrar que você é filho. Você nunca, nunca, nunca vai ficar no deserto. É só passagem. Mas se você não quer conquistar, se você não quer avançar, fica tranquilo, sua vida vai ficar. Mas pessoas precisam ser glorificadas. Deus precisa ser glorificado através de você. E pessoas precisam ver a glória de Deus em você. Então muitas coisas que vão acontecer na minha e na sua vida, pode ter certeza que elas simplesmente vão passar. E Deus vai estar contigo em todos os momentos. Deus ele está contigo na fornalha. Deus está contigo com os leões. Deus ele está contigo quando você tiver que pagar o imposto. Quando você não tiver que pagar imposto. Deus está contigo quando se você for roubado, se você não for roubado. Deus está contigo se você estiver em crise, se você não estiver em crise. Ou melhor, sabe por que você nunca tem crise? Porque você já passou dela. Você já passou. Entenda que cada problema que existe na sua vida, você já passou, então você não tem problema. Sabe o que é ter? Ter, mais ou menos isso, ó. Pensa o seguinte, isso aqui, eu tenho ele. Eu tenho. Certo? Isso aqui, imagina que esse aqui é o problema. Quando você fala, eu tenho um problema, você está falando assim, eu tenho, eu não largo, é meu, eu tenho um problema. Mas quando você passa por problema, mais ou menos assim, imagina que o problema está aqui, você precisa passar por ele. Opa, passei pelo problema. É que nem uma poça de água. Você já passou por uma poça de água? Você passa por ela. Você não tem a poça em você, você não fica sempre molhado. Você passa por ela. E é exatamente isso. A gente passa pelas provas, a gente passa pelas dificuldades. Mas pode ter certeza que os filhos sempre vivem em abundância. Os filhos sempre vivem em abundância. Sempre. Quem armou para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, não ficou em paz. Não ficou em paz. Porque ninguém mexe com os filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é pai, você tem filhos. Imagine que alguém chega no seu filho e começa a sacanear ele. Começa a zoar ele. Começa a fazer qualquer tipo de coisa com o seu filho. Você vai gostar? Não, você não vai gostar. Outra coisa, por mais que aconteça, isso vai permanecer? Não vai permanecer, o pai nunca deixa. O pai nunca deixa permanecer algo. O pai nunca deixa. Eu me lembro muitas vezes, que eu passei por uma dificuldade. Eu estava numa dificuldade, que eu cheguei nos momentos de escola, acontece isso com muitas crianças. Você é caçoado na escola, por isso, por aquilo, porque usa óculos, porque é alto, porque é magro, porque é baixo. Qualquer coisa você é caçoado na escola, independente do motivo. Só que o mais gostoso disso é que por mais que você passe por esse motivo, quando você chega em casa, o pai fala assim, filho, o que aconteceu? Aí você fala para o seu pai, você fala assim, não, você não é isso, você é assim, você vai ter sucesso, você vai ter abundância, você não vai ficar travado, você vai avançar, se as pessoas vão ver você avançando, filho. E é isso que Deus faz comigo e com você. Deus não te deixa permanecer naquela situação. E depois aquilo, as coisas vão passar. As coisas vão passar. Se eu perguntar para você, você passou pela época da escola? Passou. E agora? Seus filhos estão passando pela mesma coisa. Só que agora você pode falar assim, ó, Deus fez isso na minha vida, filho, Deus pode fazer isso na sua. Deus permite situações, mas quem arma não fica ali, não fica ação. Por isso os milagres vão acontecer, as empresas vão prosperar, a sua vida vai prosperar, o seu casamento vai permanecer, o seu casamento vai ser abundante. Você vai ter sucesso em tudo que você empreender, desde que você entenda isso. Entenda. Jamais, só que entenda uma coisa, jamais permita que as vitórias da sua vida Deus não seja glorificado. Isso é um ponto importante. Não permita que as vitórias da sua vida Deus não seja glorificado. Se tem uma coisa que eu fico feliz é quando eu vejo uma pessoa falar assim, ó, dando um testemunho, seja na internet, seja no Instagram, onde ela tá, ela fala assim, ó, eu tô aqui porque Deus me trouxe aqui. Porque a partir do momento que você permite que uma vitória na sua vida, Deus não seja glorificado, porque sabia que até nisso, até nos milagres que Deus faz na minha e na sua vida, Ele não te obriga a glorificar Ele. Se Lázaro saísse daquela tumba, e ele falasse assim, ó, não foi Jesus que me ressuscitou não, hein? Foi não. Eu estava lá parado, só estava dormindo, eu fingi de morto, e saí, quando me chamaram. Não foi Deus, não foi Jesus não.
Foi qualquer outra coisa, menos Jesus. Ele poderia ter falado. A Bíblia diz que, depois de tudo isso que aconteceu com Lázaro, Lázaro ficou famoso. As pessoas iam até Lázaro para ver quem que era o homem que foi ressuscitado. E sabe o que Lázaro poderia falar? Não, é que eu tenho fé. Eu estava orando enquanto estava morto. E eu fui ressuscitado. Lázaro poderia falar, mas não, ele falou assim, foi Jesus. Isso acontece comigo e com você. Tudo que você tem de vitória na sua vida, tudo que você tem de sucesso, glorifique a Deus. Glorifique a Ele, para que Ele seja louvado. Agora eu quero te dar uma boa notícia. Quero te dar uma boa notícia. Quanto mais difícil, quanto mais grande, quanto pior é a situação, maior é a sua promoção. Maior é a sua promoção. Quanto mais difícil, você fala assim, Jesus, tá difícil o negócio. Fica tranquilo que a sua promoção vai ser maior. Sabe o que aconteceu com o Sadraque, Mesaque e Abednego? Se tornaram chefes de setores lá. Daniel, governador. José, governador do Egito. A prova foi difícil, claro que foi, mas ele se tornou governador do Egito depois. Ou seja, quanto mais difícil for a sua aprovação que você está passando hoje, pode ter certeza, anote o que eu estou falando, é a certeza, que a sua promoção vai ser maior. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez isso com Daniel, Ele faz comigo e com você hoje. Esse Deus, Ele não muda. Esse Deus, Ele não cambia. Ele não muda de jeito nenhum. E da mesma forma que Ele promoveu eles, Deus promove eu e você. Deus promove. Tanto que a Bíblia fala em Salmo 23, fala que Deus prepara para você uma mesa. Na presença dos seus inimigos. Unge a sua cabeça com óleo. E seu cálice transborda. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É resultado de passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temereis mal, porque o Senhor está contigo. Depois, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí vem a preparação da mesa. Ou seja, passa pelo vale, você vai ser promovido. É sempre assim. Passa. Fica tranquilo, passa, você vai ser promovido. E além disso, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, caramba, como que ele saiu desse buraco? Você tem uma coisa que eu acho interessante, é que uma das maiores dificuldades que acontecem hoje são dificuldades financeiras, ainda mais nessa situação. E uma coisa que eu ouvi meu pai falando é a respeito de você sair de colherzinha. Certo? Ou seja, leva tempo. Você sai de colherzinha. Esse aí é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte para as mulheres é quando não pode gastar mais no cartão de crédito. Ela está lá, ela falou assim, porque precisa sair da dívida, então ela não vou gastar mais no cartão de crédito, eu não vou mais gastar. E vai saindo, Deus fala assim, ó, agora eu te dou uma ideia. No último momento, vem a ideia, faz esse negócio aqui que vai dar certo. Ponto, faz, bomba. Só que foi processual, depois vem a promoção. Isso em todas as áreas. Se você tem dificuldade com o seu filho, se está passando uma dificuldade com o seu filho, vai, ore, continua orando, continua tendo fé. Deus vai fazer um milagre tão grande na vida dele. Continua, não desista, persista, não desista. Olha só o que a Bíblia diz deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Isaías 43, 2, por gentileza. Só para você entender. Estenda sua mão. Quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, meu Deus, você não será queimado, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Preste atenção nisso. Quando você atravessar as águas, olha que interessante a palavra fala, quando você atravessar, você não vai entrar e vai ficar, você vai atravessar as águas e eu vou estar contigo. Quando você atravessar o rio, eles não te cobrirão, Quando você andar no fogo, olha só, quando você andar no fogo, você não será queimado, as chamas não o deixarão em brasas. Presta atenção nisso. Sabe o que é isso? Você não vai ficar nem com sequela, não fica com sequela. Porque quando você é promovido, você nem lembra. Aquilo lá não, agora o milagre existe. Tem uma diferença de você lembrar do passado e você lembrar do milagre. Lembrar do passado é mais ou menos assim, eu estava passando uma prova ali, irmão.
estava devendo. Não, tava feio o negócio. Olha, minha família, e aconteceu isso, e papapá. Ai, rapaz do céu, mas aí o irmão fala assim, mas o que aconteceu? Rapaz, mas estava feio. Mas o que aconteceu? Mas estava ruim. Lembrar do milagre é mais ou menos assim, ó, eu passei por uma dificuldade. Era enorme, era um gigante maior que eu, mas Deus me fez passar por ali, eu nem sinto mais. É diferente. É a mesma coisa uma cura, é a mesma coisa quando você passa, quando você atravessa, se lembre da travessia, não se lembra da prova, não se lembra do rio, não se lembra da água, se lembra da travessia. Sabe por que da travessia? Sabe por que a gente tem que se lembrar da travessia? Vou pedir para alguma pessoa, vem um homem aqui para mim, por favor. Vem cá o Regi, meu cunhado. Sobe aqui, Regi. Só para você entender uma coisa. Vou ficar aqui, ó. Imagina que o Regi é Cristo. O Regi é Cristo. Isso aqui, ó, é a prova. Isso aqui é o fogo, a água. Coloca o que você tiver, dificuldade financeira, problema de família. Isso aqui é. Isso aqui, imagine que isso aqui é o problema. Sabe o que é a travessia? A Bíblia fala assim, quando passares pelo fogo, eu estarei com você. É mais ou menos assim, ó. Jesus, aqui ó, gruda no Jesus, vem cá, vamos atravessar. Estamos atravessando. Atravessando. Vamos voltar. Vamos voltar agora. Estamos atravessando o fogo, estamos atravessando a água. Obrigado, Regi. Só que sabe o que é mais interessante? É que a gente está sem tempo aqui. Aqui a gente está sem tempo aqui. Daí você fala assim, nossa, mas aquela dificuldade que eu tive, demorei 1 ano para passar. Mas sabe que muitas vezes a gente esquece? É que esse 1 ano que você passou por essa dificuldade, você não se atentou com quem passou com você. E sabe o que é mais interessante? O Rei estava aqui comigo. Sabe o que você faz quando você está atravessando? Você não fica olhando para o problema. Você já está passando por ele. Você conversa com quem está atravessando. E o que nós vamos fazer depois? Qual que vai ser os planos, Deus? O que o Senhor tem para mim lá na frente? Ah, entendi. É 1 ano porque eu preciso aprender isso aqui ainda, né? Aí Jesus está falando com você assim, ó. Você quer que eu seja o seu pastor? Eu falei, quero. Estou falando um testemunho meu, tá? Eu estava numa situação punk para casar. Só que antes de casar, tive um momento de oração com meu pai. E Deus falou assim, ó. Você quer que eu seja o seu pastor? Através dele. Eu falei, sim, eu quero. Só que sabe o que é interessante? A decisão que eu tomei de ele ser meu pastor não é assim, ó, pum, ele é meu pastor. Não, eu tive que aprender a ter Jesus como meu pastor. E eu grudei no braço de Jesus e fomos passando. Só sabe quando que eu fui entender isso, pai? Hoje. Sabe quando que eu fui entender? Agora. Agora que eu comecei a entender isso. Sabe por quê? Porque a gente acaba valorizando mais a prova do que a pessoa que está passando comigo com você. A pessoa que está passando comigo com você, ela fala assim, eu sou seu pastor. Você quer aprender? Então vamos lá, vamos conversando. Ó, para eu ser o seu pastor, deixa isso aqui. Pega esse livro aqui e joga fora. Pega essa mentoria aqui e joga fora. Vamos passando, vamos junto. Aí sabe o que você faz? Você se lembra da conversa com quem atravessou com você. O que aconteceu com Pedro? Pedro estava andando sobre as águas, ele afundou. Jesus, pum, tirou ele de lá. E sabe o que eles fizeram depois? Você acha que Pedro voltou nadando? Não, Pedro voltou de mão dada com Jesus, trocando uma ideia. Olha aquela onda ali. Só que olha que interessante, a Bíblia fala que Pedro ele estava indo, ele tinha que ficar focado em Jesus. Só que a Bíblia não fala que na volta eles não olharam para os lados. Sabe o que isso significa? Quando você está com Jesus, você vai ver a prova. Você vai ver o que estava te matando. Você fala assim, caramba, aquilo estava me matando. E você vai ver Jesus vai falar assim, ó, tá vendo aquilo ali? A gente está andando por cima. Está vendo o meu poder na sua vida? E sabe o que acontece hoje, depois de tantos anos de casado, eu vejo assim, cara, Jesus foi meu pastor em todo o tempo. Ele estava do meu lado todo o tempo. Ele que me falou o que fazer. Ele que me falou como fazer. Ele que me falou o que eu precisava, como que eu precisava agir. Ele estava do meu lado sendo meu pastor. Falou assim, ó, isso é você ter eu como pastor. Só que uma coisa que eu te digo, para fechar, para terminar, não vou mais falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Desde que você entenda que quando você atravessar, eu estarei com você. Deus estará com você. Deus, Ele sempre vai estar com você. Então, aproveite o momento. Está em crise? Gruda no braço de Deus e vai conversando, trocando uma ideia. Pai, o que a gente vai fazer depois que o Covid passar?
Ou então, qual que é a ideia, Pai? Qual que é o projeto? Onde o Senhor quer me levar? Deus, Ele sabe o seu fim. Deus, Ele sabe o meio. Deus, Ele sabe o começo. Pergunte para Ele. Pergunte para Ele. E vai conversando, troca uma ideia. Assim, tem pessoas que eu já ouvi falando assim, que um dos momentos mais maravilhosos da vida dele foi nessa crise. O momento que a pessoa mais avançou, o momento que ela mais aprendeu da palavra, o momento que ela mais teve experiência com o Espírito Santo. Então eu te digo hoje, peço que você se coloque em pé. Essa é uma ministração rápida, mas eu quero que fique no seu coração isso. Quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não será queimado. E as chamas não o deixarão em brasas. Foque com quem vai estar com você, com quem está com você todos os dias. Foque com quem está com você a cada momento. Foque com quem está com você no momento que você está dormindo. Foque com quem está com você no momento que você está trabalhando. Foque com quem está com você agora. O Espírito Santo está com você agora. Onde você estiver, Ele está com você. Ele está aí do seu lado. Ele coloca anjos ao seu lado. Ele coloca anjos do seu lado para te livrar, para te proteger. Mas tenha certeza que essa dificuldade que você está na sua vida, você vai ser promovido. E Deus vai ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente conosco a cada dia. Muito obrigado, Pai, porque independente das dificuldades, nós sabemos que agora nós temos um parceiro. Um parceiro que não nos deixa, mas um parceiro que já passou e nos ajuda a passar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, pela tua provisão. E eu declaro agora, que o ano de 2021 vai ser um ano de marco na sua vida. Um ano de milagres na sua vida. Um ano que você vai ver os resultados. Que você vai passar, mas você vai ser promovido. E muitas pessoas aqui já estão recebendo a promoção agora. Muitas pessoas estão recebendo essa promoção. Receba onde você estiver. Receba a sua família restaurada. Receba as suas finanças restauradas. Receba em nome de Jesus. Aonde você estiver, tem pessoas que precisam apenas de amor. Então receba o amor de Cristo. Receba esse amor no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não se esqueça, Jesus, Ele está contigo. Ele te ama. Até o último minuto, Ele não vai te abandonar. Só não desista. Continue. Tenha fé. Declare a palavra. Ore. Esteja com Ele a cada momento. Em nome de Jesus. Continue abençoado.